em 2021, né, ali no início do ano, o Bitcoin veio a alcançar sua máxima histórica ali em novembro de 2021, então muita atenção foi para essa classe de ativos e o Hash 11 acabou sendo uma solução simples, segura e regulada da maioria dos investidores que já estavam acostumados ali com a sua corretora, com a sua assessoria, acessar aí o mercado de cripto por um veículo muito interessante que eu tenho certeza que a gente vai falar mais sobre, né? Hoje a Hashdex ela já está aí operando há mais ou menos 5 anos, o Hash 11 é o carro-chefe, mas não é o único produto, e a gente já se considera uma gestora global, uma vez que a gente tem também ETF de futuro de Bitcoin nos Estados Unidos, temos ETPs também em diferentes países da União Europeia e temos uma distribuição no Chile também. Então, hoje a gente já se considera uma gestora global de cripto com DNA brasileiro. Cara, legal fazer esse retorno no tempo, né? E ao mesmo tempo que é uma empresa já não é tão recente, 2018, né? A Hash começou a operação, nós estamos falando de 5 anos já, mas acho que queria retroceder um pouquinho mais. 2009, 2008, 2009 é a primeira mineração de Bitcoin, né? Mas o assunto começou a aparecer já em 2008, pode me corrigir se eu estiver enganado. E me parece que foi uma clara resposta a crise de 2008, na crise do Lehman Brothers ou dos subprimes, como ficou conhecido, né? Que foi uma crise que já sucedeu a crise das .com lá no início dos anos 2000, mas que nesse século 21 foi a primeira que assustou de verdade e deu para perceber algumas falhas, se a gente pode falar de falhas do capitalismo, né, vamos chamar assim, ou do mercado de capitais, tinha algumas fragilidades ali que foram exploradas nessa bolha dos subprimes, e eu acho que o Bitcoin primeiramente veio com uma tentativa de descentralizar, né, de ter uma ideia de uma moeda descentralizada. E aí, antes da gente entrar aqui no nosso papo, a gente conversou, até perguntei se tu preferia o termo criptoativo ou criptomoeda, porque para mim foi diferente, sabe, Renato? Quando eu peguei esse início do Bitcoin, porque a minha formação é em ciência da computação. Então, eu tinha 18 anos quando foi lançado o Bitcoin, eu trabalhava com TI, então eu acompanhei toda aquela movimentação, né? O pessoal montando um servidorzinho Linux, tentando minerar. Foi muito interessante aquele movimento, mas a ideia de criptoativo parece que é mais recente, né? Ou pelo menos do investidor encarar não como uma moeda, né, e como um ativo financeiro, né, a cripto em si, né? Como é que isso foi mudando ao longo desses anos, Renato? Como é que tu observou esse mercado? E hoje eu acho que as pessoas já começam a ter um olhar mais, até acho que a pandemia mostrou um pouco isso, né, de que o Bitcoin acabou sendo um refúgio ali, né, assim como o ouro foi ainda né? O ouro, o dólar, o Bitcoin teve, ou a criptomoeda, teve esse papel também no auge da pandemia ali, de que foi mesmo um refúgio dos investidores, né? Como é que tu tem acompanhado esse processo todo? Em que pé anda hoje o criptoativo dentro das composições dessas carteiras de alocação? Pô, ótimo, Felipe. Não, falando primeiro ali da história um pouquinho do Bitcoin que você mencionou, e você está corretíssimo em afirmar que o nascimento do Bitcoin está sim ligado à crise do subprime, até porque no primeiro bloco, né, no primeiro bloco de informação da rede do Bitcoin, onde são registradas ali transações, pouca gente sabe, mas em cada bloco gerado ali pela rede, né, lembrando que a cada 10 minutos um novo bloco é gerado aí, de forma ininterrupta já há mais de uma década, a cada bloco que você cria, e esse bloco vamos dizer, hospeda ali várias transações, é possível você registrar também algum outro tipo de informação, como se fosse um texto mesmo, uma mensagem que vai ficar registrada ali para o resto da humanidade, né? Afinal, a blockchain, um dos seus atributos é justamente ser imutável, né? A partir do momento que ela é aceita e validada pela maior parte da rede, aquilo ali vira história e história registrada. No primeiro bloco minerado pelo próprio criador Satoshi Nakamoto, né, aquele que em 2008 lançou o famoso white paper, né, a redação, vamos dizer assim, o documento mãe, onde ele descrevia um sistema de transferência de recurso de pessoa para pessoa sem a necessidade de um intermediário. E nesse primeiro bloco que ele registrou, que ele minerou, ele colocou registrada ali como mensagem uma manchete de um jornal inglês na época que anunciava justamente mais um resgate do governo a bancos do mercado financeiro tradicional. Então, foi uma crítica ali bem clara, pouca gente entendeu na época, né, quando o Bitcoin surgiu, mas hoje já se olha para trás e já se enxerga que a criação de um sistema monetário programado
independente que dispensa a necessidade de um intermediário financeiro e com seres humanos por trás desse intermédio, é algo que pode vir a ser útil. Isso nunca foi tão verdade quanto esse ano, né? E eu relembro você, em março desse ano, a gente teve um momento ali onde nos Estados Unidos a gente teve a quebra de bancos médios ali americanos, inclusive tivemos bancos grandes também na Bancos Europa, regionais, né? tendo que bancos regionais e banco grande também, né? O Credit Suisse teve que também passando por uma situação muito complicada. Então, acho que naquele momento, lembrando que março foi um mês excelente de rentabilidade para ouro e para Bitcoin, né? Por que esse foi o caso, na minha opinião? Eu acho que sim, reacendeu ali a tese primal do Bitcoin ali no seu início, na sua gênese, quando o Satoshi colocou no mundo um sistema financeiro que não pede permissão, né? Ou seja, qualquer pessoa no mundo conectado com a internet, ela pode estar num país desbancarizado, ela pode estar num país sem acesso justo a sistema de banco, ou pode estar num país com regime autoritário, por exemplo, e que ela teme algum risco de governo ali entrando nas suas finanças.